alunos do curso de Engenharia Têxtil da UFSC, do campus de Blumenau, e vamos apresentar o experimento de bombas hidráulicas da matéria de Laboratório de Fenômenos de Transferência. Meu nome é Gabriele. Meu nome é Amanda. Sou Edna. Eu sou o Renato. Bom, nós vamos abordar nesse trabalho uma introdução do experimento de bombas hidráulicas. Vamos explicar a bomba centrífuga, a perda de carga, a cavitação que ocorre nessas bombas, a aplicação dessas bombas, o objetivo do experimento, a metodologia utilizada, os resultados de discussões que encontramos e uma conclusão final. Na introdução, podemos dizer o que são as bombas hidráulicas. Elas são equipamentos industriais que eles adicionam energia ao fluido de modo que facilite o escoamento deste, ou seja, aplicando essa energia faz com que o fluido ele chegue no destino final necessário. Ele aumenta a velocidade do fluido, a pressão e a altura também que é necessária nesse escoamento. Aqui temos uma foto de uma bomba hidráulica. A energia que essa bomba irá aplicar no fluido vai depender de alguns fatores. O fator da altura de elevação do fluido, ou seja, a altura que eu preciso escoar ele, o comprimento e diâmetro da minha tubulação do processo, a vazão necessária deste processo e as propriedades físicas do meu fluido. As bombas que são utilizadas nesses processos, elas podem ser avaliadas em função de 4 características. A primeira delas é a capacidade, que é a quantidade de fluido descarregado por unidade de tempo, ou seja, vazão. A pressão dela, que é frequentemente expressa em altura. A potência da bomba, que é a energia consumida por unidade de tempo dela. E a eficiência, que é a energia suprida ao fluido e a energia absorvida pela bomba, que é o que ela irá trabalhar no processo, essa é a eficiência. Também podemos calcular a energia necessária para a bomba aplicar num fluido para uma altura manométrica, que ela pode ser calculada pela equação de Bernoulli e também leva em consideração a eficiência da bomba. Então, nesse experimento, a gente usou a bomba centrífuga. A gente vai estar falando um pouco dela, definição. E o que acontece nesse tipo de bomba é que a força que gera a energia, nesse caso, é a força centrífuga. Então, possui pás cilíndricas com diretrizes paralelas ao eixo de rotação, sendo essas pás fixadas a um disco e a uma coroa circular. Então, eu vou estar explicando mais para frente, mais detalhado. Tá, então os principais componentes da bomba centrífuga então, são o rotor e a carcaça. O rotor é um elemento móvel que é ligado a um eixo de rotação. Esse eixo, essa rotação ela acontece através de um motor elétrico. Então está ligado a esse eixo e ao redor desse rotor tem a carcaça, então, que é o elemento estacionário. E tem a entrada do fluido, da água, do que vai ser bombeado, através da sucção e depois a saída do fluido através da descarga, ou recalque. Então esse rotor, ele é uma peça muito importante então, na bomba. Ele é responsável então por fornecer essa energia centrífuga para o fluido. Então ele pode ser desses 3 modelos, que seria o aberto, o semi-aberto e o fechado. A diferença entre esses 3 tipos de rotor é que o aberto você consegue estar então bombeando uma água que ela é mais suja. Ela tem algumas partículas sólidas, algo do tipo. O rotor semi-aberto, você ainda consegue estar bombeando uma água menos suja do que a anterior, então ele tem um disco que ele fecha um dos lados. E já no rotor fechado, o disco ele acaba fechando os 2 lados, então a água aqui ela tem que ser limpa. E ele possui, entre os 3, esse rotor fechado ele possui a maior eficiência. E por volta desse rotor, então, está a carcaça. Ele é um componente estacionário e ele tem a entrada e a saída do fluido. Então, ele converte essa energia cinética do fluido em pressão com baixas perdas. Então, como é que funciona essa bomba centrífuga? Então, você vai ter um motor que vai estar dando esse movimento para o eixo. E nesse eixo vai estar ligado esse rotor, e depois por volta desse rotor vai estar então a carcaça.
Então esse fluido ele vai entrar no eixo paralelo ao do rotor e esse fluido vai ser jogado para a parede dessa carcaça e o que vai sair então na parte de descarga, então é a saída e depois vai para as tubulações. E daí tem uma zona que fala que é de baixa pressão e alta pressão. Então a zona de baixa pressão seria a zona de sucção e a de alta pressão seria então essa zona de descarga. Aqui também tem uma outra imagem que a gente consegue estar vendo, que é o bocal de sucção, que é no eixo. Aí tem a carcaça e dentro da carcaça então tem um rotor que vai fazer essa transmissão desse movimento de energia para o bocal de descarga. Então as características dessa bomba são vazão constante, ela tem uma simplicidade de operação, ela é muito utilizada nas indústrias porque ela permite ter bombear líquidos com sólidos, dependendo do tipo de rotor que você vai estar escolhendo, e ela também é silenciosa. A partir do momento que você, no teu sistema, você observar um certo barulho, pode ser então cavitação, que a gente vai estar falando mais pra frente. Bom, iremos falar sobre a perda de carga, que é referente à bomba. Então, a perda de carga, o que ela é? Ela é uma energia perdida pelo fluido que que acontece ao decorrer do escoamento devido à tubulação. Por que acontece essa perda de carga? Acontece devido ao atrito que gera entre o fluido e a tubulação, e esse atrito acontece por causa da rugosidade desse tubo. E deve sempre ser levado em consideração essa perda de carga quando a gente for aplicar um projeto de estação de bombeamento, porque ele é bastante importante para que a gente saiba a quantidade de energia que a gente vai precisar aplicar nesse nosso processo. Temos a cavitação, que ocorre nesse processo, que ela é um fenômeno que ela ocorre quando a pressão estática absoluta local ela cai abaixo da pressão do vapor do líquido e, portanto, causa a formação de bolhas de vapor no corpo do fluido. Isto é, o líquido que está sendo escoado, ele vai entrar em ebulição. Ao se mover para uma região de maior pressão, esse fluido, essas bolhas que ocorreram devido ali à cavitação, elas entram em colapso. Então isso origina uma pressão que pode chegar a 343 megapascal, o que gera bastante ruído durante o processo e também pode gerar bastante danos ao equipamento. Aqui temos uma foto de uma peça do equipamento que ela foi danificada com o tempo devido à ocorrência de cavitação durante o processo. Então a energia presente na bolha, ela acaba sendo transferida para esse material, o que ocasiona então essa erosão e essas danificações no produto, no motor no caso, né? Aqui temos um mecanismo de cavitação demonstrado em gráficos, onde no primeiro gráfico a gente percebe que não há formação de bolha, porque ele não chega na pressão mínima ali do fluido, então não vai ocorrer a cavitação. E no segundo gráfico a gente percebe que ocorrerá a cavitação devido a chegar nessa pressão mínima. Então as características da cavitação, queda do rendimento, você precisa aumentar a potência da bomba devido a essa queda de potência, e ele apresenta ruídos, vibrações, então você consegue perceber que o teu sistema está passando por cavitação através então desses ruídos. Então, como evitar a cavitação? Primeiramente, você deve fazer um bom planejamento do seu sistema, porque existe um cálculo que faz, que é o NPSH requerido disponível, que através desse cálculo você consegue identificar qual que a carga que a tua bomba está utilizando na sucção e qual que ela pode estar utilizando. Se o NPSH requerido for maior que o disponível, então vai cavitar. Então você consegue estar fazendo um bom planejamento para evitar isso. Outras formas, então, é reduzir essa queda de pressão através de válvulas. Então, optar por válvulas que tem uma queda de pressão menor e diminuir também a temperatura do fluido, entre outras coisas. Aqui temos algumas das aplicações de bombas hidráulicas. A gente focou bastante na indústria têxtil, né? Então a gente pode dar como aplicação máquinas de tingimento, se aplica as bombas hidráulicas, abastecimento de caldeira, sucção de água para estação de tratamento, né? De efluentes de água,
e também torres de resfriamento. A gente tem como objetivo neste experimento a determinação da curva característica de uma bomba centrífuga, variando-se a perda de carga na sucção da mesma. Também temos como objetivo conhecer os detalhes de instalação do processo e também os acessórios que utilizamos nele, como a tubulação e os fatores que possam ocasionar a cavitação numa bomba centrífuga, que foi o que explicamos anteriormente. Quando falamos de curva característica, precisamos analisar duas coisas, tanto a parte da característica da bomba quanto a característica do sistema. Hoje, as indústrias trabalham com bastante bombas, algumas chegam a trabalhar com 5.000 bombas. E aí vem a pergunta, como escolher a melhor bomba? A disciplina de Laboratório de Fenômenos nos mostra isso. Em relação à curva característica da bomba, a gente tem três opções. Uma seria fazer uma bomba só, a segunda fazer bombas em paralelo e a terceira fazer em bombas em série, que a gente vai ver mais pra frente. Na curva característica do sistema, também é muito importante ver como é o sistema, como é a nossa instalação na indústria. Se for um sistema onde a gente vai ter muitas curvas ou muitas subidas, vai e volta, a gente vai ter que analisar qual será a melhor bomba. Esse sistema com certeza vai ser diferente dessa bomba. Essa daqui vai precisar muito menos potência do que essa daqui. Conforme eu falei anteriormente, a curva característica em série, que é uma delas, ela tem a altura manométrica, que fica em 60, e a parte da vazão em 0,2. A característica em série, ela vai dobrar a altura manométrica e deixar a mesma vazão. Para que serve isso? Isso serve quando a gente pensa, por exemplo, eu quero bombear uma água no prédio de 20 andares. Então, essa seria uma boa opção de bomba, porque ela aumenta a altura manométrica. Já na curva das bombas em paralelos, a gente pode ver que a variação é na vazão. Então, aqui demonstra a importância da gente ter o conhecimento da disciplina para que a gente possa escolher a melhor bomba. Numa empresa com 5.000 bombas, se a gente escolher a bomba errada, a gente vai estar causando prejuízo enorme à empresa. Agora, mais para frente, a gente vai ver os resultados do laboratório comparando com esses que a gente teve. Bem, falando um pouco da nossa metodologia, esse foi o arranjo experimental utilizado, onde nós possuímos um reservatório de água, a saída da água por baixo e possuímos duas bombas, que não foi pegado nessa foto, mas existem duas bombas aqui. E esse arranjo experimental, a gente, utilizando essas válvulas, conseguimos manipular o caminho que a água vai fazer. Então, a nossa metodologia, a gente avaliou a operação da bomba 1 isolado, depois da bomba 2 isolado, depois as bombas em série e as bombas em paralelo, de forma a obter os resultados que nós vamos mostrar a seguir. Além disso, esse arranjo experimental possui um painel elétrico, onde inversores de frequência são utilizados para ajudar na regulagem da vazão das bombas, de uma forma mais precisa. Também temos um rotâmetro, que ele mostra a vazão em tempo real, e também alguns manômetros de Bourdon. Aqui uma outra imagem que dá para ver melhor, o reservatório de água, as bombas 1 e 2 e as válvulas. Esses são os manômetros utilizados, onde eles ficaram uma medição antes da bomba, uma medição depois da bomba, para a gente conseguir avaliar a perda de carga e depois a altura manométrica e as outras variáveis para análise dos resultados. Conforme eu falei anteriormente, nós temos então a medição da bomba 1 e da bomba 2 separadamente. Cada vez que a gente vai comprar uma bomba, por mais que ela seja exatamente igual,
ela vai ter uma pequena diferença. Isso porque o fabricante ele não vai conseguir fazer duas coisas exatamente iguais. Isso mostra o nosso gráfico. Eles são muito parecidos, tanto da bomba 1 quanto da bomba 2. Aqui a gente está analisando a altura manométrica vezes a vazão e podemos perceber que a diferença é pequena, mas isso existe. Bem, temos também a comparação entre as potências, onde em vermelho temos a potência elétrica, em azul a potência hidráulica e em verde a potência útil. Podemos observar o mesmo ponto onde as bombas 1 e 2, por mais que tenham as mesmas características e propriedades, elas apresentam comportamento levemente diferentes. Outra coisa que pode se observar é que a potência elétrica ela é a curva mais alta, porém a potência útil, que é o que é realmente utilizado pela bomba, ela vai ser um pouco menor. Isso mostra que existem, por mais que a bomba é um equipamento que reduza as perdas de energia, ela ainda possui uma certa perda de energia, que isso impacta no consumo elétrico, por exemplo, de uma indústria. Aqui a gente pode ver novamente as duas bombas, muito parecido o resultado. A gente está analisando o rendimento hidráulico. A bomba 1 ela teve alguns pontos fora da curva e a bomba 2 já foi bem mais constante os pontos. A potência útil é a mesma coisa e a potência elétrica só para ter mais uma visão mais específica. Aqui, conforme eu falei anteriormente, nós temos a bomba em paralelo e em série. Em paralelo, ela tem a tendência de aumentar a vazão. Então, em todos os casos que a gente quer uma vazão mais forte, a gente pode estar associando duas bombas em paralelo para que essa vazão seja mais forte. No caso de série, conforme eu falei no caso do edifício, quanto mais alto for, a bomba em paralelo ela não vai ter força para jogar para cima, aumentando a altura manométrica, e sim a bomba em série. A gente pode ver aqui que a altura manométrica está em 30, sendo que lá está apenas em mais ou menos uns 15. Então, no caso do prédio, a gente estaria usando a bomba em série. A gente observa também uma diferença no rendimento elétrico, onde o rendimento elétrico para as bombas em série, ela possui, nas vazões menores, ela possui um rendimento muito maior comparado com as bombas em paralelo. No entanto, a partir de uma certa vazão, o rendimento elétrico da bomba em série ela vai ser praticamente nulo, ou seja, ela nunca vai alcançar aquela vazão. E aí que vem as bombas em paralelo que vão suprir essa necessidade. Temos também a potência hidráulica, que também está relacionado com essa diferença entre esses dois arranjos. E de novo, as bombas em série em vazões menores possuem uma potência maior, porém, conforme aumenta a vazão, as bombas em paralelo acabam sendo mais desejadas. Da potência elétrica, nós temos o mesmo comportamento. Por que isso acontece? A potência elétrica ou absorvida, ela vem apenas dos dados do inversor de frequência, de amperagem e de voltagem. Portanto, esse dado seria um dado mais teórico e a gente teria que analisar a potência útil para depois ver a diferença entre as duas. Então aqui a gente tem um gráfico que coloca os dois arranjos em um gráfico só para ter uma noção melhor. Então nós temos ali as curvas de cima, seriam a curva em vermelho para a bomba 1 e a curva em roxo para a bomba 2, ambas potências elétricas. Isso mostra que, de novo, o comportamento ele é bem parecido, por se trata de um dado mais teórico.
E as curvas de baixo, em verde e em azul, potências hidráulicas, em azul para a bomba 1, em verde para a bomba 2, exatamente o que eu disse anteriormente, um dado teórico. O mais interessante desse fato é porque ele comprova tudo que a gente falou, que a gente estudou na parte da literatura, onde as duas bombas elas são muito parecidas, mas elas não são iguais, sempre vai ter um defeitinho outro, alterando uma e outra, né? Mas elas andam muito juntas. Comparando a altura manométrica agora em um gráfico só também, podemos observar que as bombas 1 isoladas, bomba 2 isoladas e a bomba em paralelo, elas possuem mais ou menos a mesma altura manométrica. E, de novo, a bomba em série, com o exemplo do prédio, mostra-se que a altura manométrica é muito maior para este arranjo. O rendimento hidráulico para a bomba 1 e para a bomba 2 está apresentado nesse gráfico, além dos arranjos experimentais. Então a gente consegue observar que as bombas isoladas elas possuem rendimento hidráulico maior, enquanto comparando com elas em paralelo ou em série. Já quando comparamos paralelo em série, que são as curvas de baixo, a curva em roxo, que seria o arranjo em série, ele possui um rendimento hidráulico muito maior. Porém, de novo, aquela situação da vazão, onde a partir de uma certa vazão, em paralelo acaba sendo mais benéfico. E a nossa conclusão é que a parte de laboratório da disciplina, ela mostra muito claro quanto é importante a gente aprender a diferença das bombas. Conforme eu falei lá no início, uma empresa com 5.000 bombas, se a gente escolher a bomba errada, a gente pode estar danificando ou dando prejuízo a essa empresa. Por isso que é tão importante a gente aprender. Um outro ponto importante é que os dimensionamentos das bombas eles são muito específicos para cada sistema. Por isso a gente precisa fazer uma análise da curva característica das bombas e associar a curva do sistema dependendo para cada sistema, para conseguir uma aplicação ótima dessas bombas, além de poder usar recursos como associá-las em paralelo, em série, dependendo do ganho que você necessita. Outros pontos importantes que a gente mencionou aqui, no caso das diferenças de uma mesma bomba pelos fabricantes, isso tem que ser considerado para que tenha um rendimento melhor. E uma última coisa seria por conta da manutenção. A gente sabe que as aplicações no mundo real são diferentes da teoria, ou seja, uma bomba, conforme vai passando o tempo, conforme ela vai sendo utilizada, ela vai perdendo essas características. Então, por isso é importante sempre ter um acompanhamento de cada bomba, para que a manutenção seja feita de forma correta, além de se ter um cuidado especial em utilizá-las de forma correta, ou seja, evitar problemas como no caso da cavitação, onde pode-se identificar por meio da vazão ou até mesmo por aspectos sonoros ou visuais. E isso pode evitar acidentes na indústria e até mesmo a perda de um equipamento. Então, só para finalizar, na verdade não existe uma bomba que seja a melhor bomba. Essa bomba ela tem que ser verificada ao seu sistema, como está sendo o seu funcionamento do fluido e também a curva característica da bomba. Juntando as duas, a gente consegue encontrar um ponto ótimo para a gente ter uma melhor bomba dentro da nossa empresa.